Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. Bem-vindo aos nossos bate-papo do sábado de manhã. Se você está chegando hoje, ativa o sininho que aparece aí no vídeo, receba as notificações, tem conteúdo durante toda a semana. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, sugestão de tema nas palestras, suas dúvidas, o seu like é muito importante. E compartilha aí com o vizinho, com as pessoas que você conhece, para aquele seu amigo e até com seus inimigos, para que você dê aquele empurrãozinho para que eles evoluam também junto com você. Bom, a Casa dos Tarefeiros está funcionando lá na Rua Barão de Penedo 182 e é muito importante que você, caso tenha interesse, dê uma ligadinha lá, agende o seu tratamento, veja os melhores dias, os melhores horários. O telefone sempre aparece no vídeo, tá? Mas a gente fala aqui também, 2606-6220 ou 2605-6865. Então, liga lá, as meninas vão informar os procedimentos, os dias e os horários, ok? Dados os recados, a gente pede licença para você, o mentor do vosso lar, para a vossa família, para que nós possamos adentrar, convidando os amigos espirituais da luz, o nosso Mestre Jesus, ao doutor Antônio, para que nesse circuito de luz, de proteção, nós possamos desenvolver com as nossas consciências, progredir, acessar níveis e padrões mais altos de vibração e dar continuidade no nosso bate-papo dos sábados de manhã. Graças a Deus. Bom, e semana passada nós demos início a uma série falando das leis morais, né? Elas que estão lá no livro dos Espíritos. Se você não lê, é muito importante que você leia. É um livro que tem perguntas e respostas bem esclarecedoras, que faz parte do Pentateuco da doutrina espírita. E lá na terceira parte ele fala das leis morais, né? E é muito engraçado que eu estava estudando e em 1804, quando Kardec nasce, falecia Kant, que é um filósofo que estudou e falou muito da moral, né? Então, muitos filósofos falaram, Aristóteles falou, Platão falou da moral, mas Kant, por ser mais recente, escreveu bastante coisa sobre a moral. E ele fala, que eu achei muito interessante, e que acho que tem a ver com o assunto que hoje, uma das leis que a gente vai trabalhar hoje, ele fala que a moral, ela não é uma doutrina que ensina a felicidade, mas é uma doutrina que te prepara a ser digno da felicidade, né? Ou seja, é desenvolvendo todas essas leis, né, em todos os âmbitos, que nós vamos atingir a tal da felicidade que a gente tanto busca, né, e que tanto a gente almeja. Vide o quê? Se você falar assim, olha, mas é muito. As pessoas falam assim, é muito difícil as leis, lei do progresso, lei da reprodução, lei da destruição, e fica aquela confusão. Bom, eu vou mais além. Na questão 625, e é uma coisa que eu sempre repito, tá ali, ele fala o quê? Que Jesus é o modelo e guia, que representa todas as leis morais. Se em nós as leis, elas existem e elas são o potencial, um potencial a ser desenvolvido, no caso de Jesus, ele já é uma árvore que dá frutos, ou seja, ele já tem conhecimento, prática e vem para ensinar o caminho por meio dessas leis morais que depois Kardec vem e, e exemplifica e pedagogicamente ele cataloga cada lei e faz os questionamentos e explica. Bom, e hoje para falar
se felicidade ela não cai do céu, né? Ou será que cai? Não sei. Mas eu acho que existe uma questão que se faz importante, que é a gente começar a se movimentar. E quando se fala lei do trabalho, né, e a gente vai falar, o Carlos vai falar da lei do trabalho, a gente pensa muito no trabalho, no nosso emprego, né? E tem a ver também com o emprego, mas tem com aquele trabalho que você faz com você. Você está se trabalhando? Tá se desenvolvendo? Está colocando em prática é, aquilo que você aprendeu? Está trabalhando as suas partes, ou vamos dizer, aquele seu lado que ainda precisa ser mais lapidado, a sua moral, está trabalhando o seu ego, está trabalhando a sua relação com você e com o teu próximo, né? Existe uma vertente do espiritismo que fala, inclusive, que ah, as leis podem ser divididas em três grupos, né? O primeiro grupo que fala do homem com a relação com Deus, que seria a lei divina e a lei natural, a lei de adoração. O segundo grupo das outras quatro leis falaria da relação do homem com o teu eu, com o teu espírito, que seria a lei do trabalho, a lei da reprodução, da conservação e da destruição. Tudo que o homem devia trabalhar nele. E as seguintes, Kardec elenca como se fosse a relação do homem com o próximo, porque nós vivemos em sociedade e evoluímos nos relacionando com o próximo, com o entorno. Embora a nossa evolução seja individual, ela acontece no coletivo, né? Porque é muito difícil sem evoluir aspectos, por exemplo, evoluir a sua paciência sozinho, né? Sem ninguém te perturbando. Por isso que vivemos, né? E assim se dá. E nessa desenvolvimento com o próximo está a lei da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade, da justiça, amor e caridade. Perceba que hoje nós vamos falar, olha que interessante, a lei do trabalho, ou seja, que está nesse grupo mais individual, de você para com você, e a lei do progresso, que parece que elas têm uma ligação, porque você trabalha, você progride e tem a relação com o próximo, com o seu irmão, porque lembra que eu falei do coletivo? Então vamos começar hoje falando da lei do trabalho com o meu amigo trabalhador de Deus. Vamos lá, Carlão? Bom dia, Fabinho. Bom dia, Maurício. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, pessoal que está nos vendo. Essa questão das leis, ela é muito interessante. Primeiro, nós falamos a semana passada já que ela rege, e você repetiu agora, do Cristo, né? Ela rege tudo. E, principalmente quando nós falamos de trabalho, pode haver uma grande confusão, né? Porque o trabalho necessariamente, apesar de sermos seres espirituais, estamos materiais. Então, toda vez que eu estou na matéria, eu vou lembrar do trabalho como mover algo físico, né? Isso é uma natureza intrínseca, né? Então, o trabalho é um trabalho físico, seja ele um exercício, seja ele uma atividade que requer uma força física. Porém, já de cara, na pergunta 674, ele já fala que, primeiro, antes disso, a lei do trabalho, ela denota a questão da utilidade, de ser útil. Trabalhar é transformar um esforço em alguma coisa útil. Que sim, na matéria há necessidade de esforço físico, mas há muitas vezes necessidade de um esforço intelectual. Tanto é que, senão, ela seria uma lei só da matéria. E o espírito trabalha muito. Vou lembrar até a gente toca muito no André Luiz, no nosso lar, né?
ele chega lá, o que que acontece? Ele precisa criar os créditos, ele precisa fazer as horas de trabalho, ele não tem um corpo físico, né? Ele pode até ter uma sensação de cansaço, mas ela é muito diferente da sensação da Terra. E nós já falamos outras vezes que muitas vezes o espírito até sente falta dessa sensação material, apesar dele ter uma sensação emocional, não física, né? Então ele fala, tanto é que, se eu não me engano, até para ter direito a visitar a família dele, ele precisa cumprir horas de trabalho, algumas coisas. Tudo no plano espiritual sempre vai ser a relação do trabalho como recompensa de algo feito. E quando a gente cria o trabalho de uma forma que, às vezes, de novo, nós trabalhamos algumas palavras que são difíceis, né? Porque o trabalho ele virou uma forma de se remunerar, né? E de ter o dinheiro, que é uma das formas de recompensa, trabalhar por um dinheiro, né? E aí ele entra num círculo que ele fala aqui que quanto mais nós evoluirmos em termos materiais, mais nós teremos que trabalhar. Não necessariamente de uma forma física, mas de uma forma de produzir mais. Porque quando eu evoluo materialmente, eu preciso de mais coisas para me satisfazer. Então, eu preciso de uma casa que já não é a oca, que já não é uma casa mais simples, eu preciso de coisas. Então, ele vira uma roda interessante que é: eu trabalho mais, eu produzo mais, eu preciso trabalhar mais ao invés de descansar mais. Não necessariamente, de novo, um trabalho físico, mas um trabalho que pode ser intelectual. Hoje a gente tem aí no trabalho uma coisa muito virada com tecnologia, isso vai se adequando à, à época que nós estamos, que a humanidade está dizendo. Mas é muito mais pela utilidade. A gente sempre fala, nós vamos trabalhar nos tarefeiros. E nós estamos produzindo o quê? Bem-estar para alguém, acolhimento para alguém e bem-estar para nós mesmos, né? Você falou interessante que a lei do trabalho é uma lei mais individualizada. Porém, quando nós nos juntamos, muitas vezes o trabalho em grupo também vai gerar uma situação em grupo, né? Muito se fala aí, entra nos coachings de recursos humanos, né? Que todo mundo precisa se juntar e na hora que se junta os esforços são maiores, mas eu não quero sair muito. E a lei do trabalho, no sentido de recompensa e utilidade, ela acontece em todo momento na natureza. Você vai ver no universo inteiro, nos animais, que trabalho, lógico, dele está muito ligado à conservação e manutenção e fome, né? Aí tem gente que vem com as formigas, as abelhas, né? Tem coisas bastante interessantes. Mas ela é uma lei. E é importante dizer, principalmente quando a gente está na matéria, que é necessário um repouso, né? Você precisa descansar, tanto mentalmente, tanto é que a gente fala, quando a gente está estafado, muitas vezes você deita para descansar e você acorda e continua com a sensação de cansado, que não é o repouso. Muitas vezes a gente precisa dar um repouso para nossa mente. Quantas vezes os doutores não falam, o que que você faz para se distrair, né? Porque as pessoas às vezes deitam e elas estão 24 horas pensando em trabalho, não necessariamente num trabalho físico, mas num trabalho de fazer algo, tudo, e é interessante porque ele coloca bem na segunda parte, são poucas palavras, poucas páginas, mas ele coloca claro que você precisa desse descanso, você precisa daquele, hoje está em moda também, aquele tempo de ócio criativo, né? Onde você para de pensar também, para de se preocupar, e tem muito a ver com se preocupar, eu preciso produzir. Você precisa ter momentos em que você vai fazer coisas, não gosto da palavra inútil, mas que elas não têm a mesma utilidade de um trabalho, seja ele espiritual, seja ele físico, seja ele remunerado ou não, no sentido de dinheiro da matéria. Então, a lei do trabalho ela é necessária, só através dela nós evoluímos fisicamente e intelectualmente, porque não podemos esquecer o quanto dessa história nosso cérebro se desenvolveu através do pensamento e nos distanciou cada vez mais do animal que viemos, né? Mas ela está principalmente ligada com a lei do progresso. O progresso que aí já vai entrar tanto no progresso material, de novo, você vai ter o lado do material e do intelectual. Mas quem vai falar é o nosso progressista Ronaldo, o homem do progresso.
Obrigado, Carlos. Bom dia a todos também, né? Fábio, Maurício, Carlão, todos que estão nos assistindo. É, Falarmos um pouquinho aqui da lei do progresso, alguns exemplos aqui que talvez vai nos auxiliar. A lei do progresso é a inevitável lei do progresso. Acho que essa é a palavra inicial, né? Não é a lei do progresso, é a inevitável lei do progresso, ou seja, nós progredimos naturalmente, né? Não tem por que dizer não. Às vezes a gente acha que não progredimos, mas é um estado que a gente pensa, né? Mas o progresso ele acontece com tudo que está acontecendo à nossa volta. Quando a gente olha, observa, quando a gente fala progresso, a gente sempre pensa inicialmente na questão, na evolução das questões científicas, né, das questões de melhorias que existem, né, no planeta, tudo mais, né, mas a tecnológica nos chama bastante atenção, principalmente a nossa geração. Nossa geração, eu costumo dizer e pensar que nós somos turbinados um pouco mais. Então, a lei do progresso ela acontece a todo momento, mas de vez em quando a espiritualidade, se vocês me permitem dizer assim, ela vem e nos auxilia para que a gente dê um impulso um pouquinho maior. É como se nós estivéssemos caminhando, né? Ao invés de falar, não, você tem que correr um pouco mais, né? Você tem que caminhar com maior velocidade. E aí que a gente não está nessa velocidade correta, vem algo para que a gente possa realmente correr um pouco mais, para que a gente esteja na velocidade melhor do progresso, né? Quando falamos de progresso, como bem dito aqui, é, começa pelo progresso, pela evolução do nosso planeta, né? A gente chama atenção a alguns períodos, como falamos anteriormente aqui da lei da Revolução Industrial. Então, sabemos que lá no século XVIII foi um boom, né? Foi um boom. A máquina, a eletricidade, né? A mecânica, tudo se desenvolveu muito rápido em um processo, e aí houve o quê? Houve um progresso da população. Houve um progresso mundial, né? Que a gente costuma dizer assim. Eles todos estão concatenados, ou seja, os progressos vão acontecendo, né? A gente vai usufruindo dele. Mas o que é interessante olhar no momento que nós estamos vivenciando agora, né? Por mais que nós entendamos que tudo isso já estava na natureza, ou seja, quando a gente fala assim, o celular foi criado, né? Há X anos atrás, eu não tenho essa informação, nos parece que é algo que foi criado do zero. Nos parece e parece que é assim, mas não. Nós não tínhamos o quê? A inteligência, por isso que é o progresso da inteligência, que nós vamos falar aqui agora, para usar o que já existia, né? Porque o mecanismo, ou as formas, ou aquilo que é utilizado para que um celular exista, já estava na natureza, já estava conosco aqui no planeta, não veio de outro planeta. De certa forma, já estava conosco. Mas nós não tínhamos, talvez, a nossa evolução da inteligência, né? Vamos pensar assim, ou para usarmos aquela tecnologia, para entendermos aquilo, para sabermos que aquilo existe e como utilizarmos. Então, o tempo vai nos trazendo para que tudo isso para que a gente possa progredir de uma forma contínua, né? E aí, chega no dia de hoje, você fala o celular, mas o celular já é uma coisa prática para nós. Parece para nós que sempre existiu, né? Por quê? Porque nós já acostumamos com aquilo, com aquele progresso, com aquela evolução. A criança chega, parece que ela já sabe teclar, né? Parece que ela já sabe entrar nos aplicativos, parece que ela aquilo já vem para nós, para nossa, vamos dizer assim, para nossa no nosso momento, nossa época, né, aquilo já estava mais ou menos predestinado para que isso aconteça. Então, é importante observarmos isso, né, que a lei do progresso ela é contínua, e de vez em quando nós vamos ter essas turbinadas para progredirmos. Quando a gente fala de progresso moral, né, ainda pensando na lei do progresso, mas a questão moral, aí nós não temos a mesma velocidade. Então, é mais ou menos assim. Da mesma forma que você tem a tecnologia te ajudando a melhorar a qualidade de vida, as pessoas, as questões da medicina, principalmente, né? Hoje fazemos consultas simplesmente através de uma videoconferência. Hoje fazemos cirurgias, né? Um robô auxiliando, né? Onde você vê detalhe que você jamais viria em épocas passadas. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos o quê? Que as pessoas também utilizam a mesma tecnologia para fazer o mal, né?
Você tem que estar preocupado com o seu Pix, com a sua senha, você tem que estar preocupado com o hacker, você tem que estar preocupado com as mensagens que você clica lá para responder, quem vai usar as informações, ou seja, a lei moral, ela ainda está atrasada, né? Nós recebemos, é como nós recebemos uma Ferrari para dirigirmos, mas talvez ainda não estamos tão habilitados ainda para dirigir essa Ferrari, né? Que seria a questão moral. Nós temos que evoluir, nós temos que crescer, né? O ser humano ainda está nessa situação. E a espiritual, da mesma forma, né? Nós estamos crescendo espiritualmente, e quando eu falo crescendo espiritualmente, não é só olhar as religiões, é muito mais do que isso, né? É olharmos para dentro, é percebermos qual que é a nossa relação com Deus, qual que é a nossa relação com a espiritualidade. Eu venho falando isso quase que toda semana aqui, como que a gente trabalha a nossa espiritualidade, como que a gente progride, como que a gente pega aquelas leis que Deus colocou de amar o próximo, como a gente traduz essa simples frase de amar ao próximo, de fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizéssemos para nós. Como que a gente entende isso e põe essa prática no nosso dia a dia? Então, nós ainda não evoluímos tanto, né? Por mais que Jesus tenha dito isso há 2000 anos, nós não evoluímos tanto ainda para compreender essa lei e como que a gente pode trabalhar melhor no nosso dia a dia, tá? Só queria fazer uma introdução, ou melhor, falar um pouquinho dessa questão da lei moral, da lei intelectual e espiritual, para nós percebermos que as leis, como eu falei no início aqui, é inevitável, né? A lei do progresso é inevitável. A questão é como que nós trabalhamos isso. E o tempo, completando até o que o Carlos falou aqui, não há ociosidade em momento algum. Por quê? Porque a necessidade de crescer, de evoluir, ela é constante. Então, não há, né, a ociosidade. Mas nós o bom seria, né, juntando um pouquinho a questão do trabalho, o bom seria eu não ter nada que fazer. Não, nós sempre vamos ter uma coisa a fazer no trabalho, seja físico, como você falou aqui, seja no ganha-ganha, né, para ganhar o pão de cada dia, mas o progresso ela vai acontecer a todo momento. É isso, Maurício, que que eu pudesse passar para você um pouco essa nossa conversa aqui, tanto da lei do trabalho como da lei do progresso. Legal, não? Bacana. Inclusive, quando você estava falando, eu grifei aqui 3 pontos importantes para a gente falar. Mas, antes de mais nada, bom dia a todos que estão aqui nos ouvindo. Bom dia aí, Calão, Fabinho, Ronaldo, tudo jóia? Quando a gente fala dessa lei do trabalho e a lei do progresso, uma coisa está intrinsecamente ligada à outra, né? Óbvio. E aí, essa ligação se diz muito assim a respeito hoje, se a gente parar para pensar, ela até colocou, a gente morava lá atrás em ocas. Hoje, casas, apartamentos, né, o conforto. Não vou nem falar em oca, a gente mora em caverna. Olha que coisa, né? Morar em caverna ó, se a gente comparar lá atrás e hoje, como evoluiu? Tudo isso é progresso, tudo isso é evolução. E evoluímos materialmente e também intelectualmente. O homem, hoje, ele tem uma inteligência fenomenal. E aí eu andei anotando algumas coisas interessantes. Uma delas, eu me lembrei o que o Dr. Antônio sempre fala: somos todos fadados à evolução. Então, o Dr. Antônio sempre coloca isso para a gente: somos todos fadados à evolução. Quer você queira, quer você não queira. E aí, essa evolução, sempre como vocês falaram, ela começa com a evolução material, depois vai com a evolução moral. E também vai uma outra coisa importante que o Fabinho colocou. Toda e qualquer evolução, ela se inicia no indivíduo, no individual, e aí ela parte para o coletivo. Como ele falou, nós não vivemos sozinhos, não vivemos, né, como o ermitão que vive lá na montanha sozinho, não, a gente vive com as pessoas. E aí nós vamos evoluir com essas pessoas. E por que nós evoluímos com essas pessoas? Porque as pessoas são diferentes de nós. Todos nós somos diferentes, cada um tem um jeito de pensar, tem um jeito de agir, cada um tem uma velocidade, cada um trabalha de um jeito, outro trabalha de outro. E aí, lógico que tem as tendências, as boas e as más tendências. E aí, dependendo das más tendências, você tem que ficar atento, tem que ficar, né, vigilante para as pessoas não te enganarem, não te passarem para trás e tudo mais. Bom, tudo isso daí faz parte da nossa evolução, tudo isso daí faz parte da lei do progresso, faz parte da lei do trabalho. E por que falar trabalho?
porque, como eu falei, nós vivíamos em cavernas. Hoje, nós temos casa, tem carro, tem avião, tem navio, tem uma série de coisas que nos dá conforto. Por exemplo, eu sempre brinco e sempre falo, quando a gente está em sala de aula, tudo na vida vai da sua necessidade. Tudo se origina de uma necessidade. Nós, na época lá dos Homens das Cavernas, começou a ter uma necessidade. Necessidade do quê? A necessidade de se proteger, necessidade de viver em conjunto, necessidade de fazer algo melhor, necessidade, por exemplo, o ar-condicionado. Por que surgiu o ar-condicionado? Porque eu tenho necessidade de se refrigerar. Por que teve a geladeira? Porque eu tenho necessidade de guardar as coisas e ter as coisas geladinhas. Então, tudo vem de uma necessidade. E aí nós falamos que, assim, eu lembro que tem um filme, eu não sei se é Mulheres Além do Tempo, alguma coisa assim, ou Para Frente do Tempo, da década de 60, que fala um pouquinho sobre a NASA, e aí a NASA estava correndo, né, em disputa com a Rússia naquela Guerra Fria para ver quem chegava primeiro na Lua, né? E aí construía os foguetes, aí aqueles cálculos, na década de 60 não tinha computadores, tinha lá o computador, Estrelas Além do Tempo, isso mesmo, o Fabinho lembrou aqui, muito bem, Fabinho. E aí, os cálculos eram na mão, então tinha que ter pessoas muito inteligentes, intelectualmente falando, para fazer os cálculos, aonde que o foguete vai cair, qual é a circunferência, aquele negócio no filme, assim, fantástico. Isso fala muito da evolução do ser humano, da lei do progresso, né, da lei do trabalho, porque eles trabalhavam muito para poder chegar na frente, e a lei do progresso, porque tudo isso daí trouxe algo de bom para o planeta, trouxe algo de bom para o planeta Terra, lógico, para os Estados Unidos, depois se expandiu lá por todo o nosso planeta. Então, eu lembrei um pouquinho disso, e aí tem essas turbinadas, igual o Ronaldo falou. Então, vai turbinar. Então, teve essa turbinada na década de 60, vocês já tinham falado. Lá atrás, teve a Revolução Industrial, aí tinha lá o motor a vapor, depois o motor a combustão. Hoje, o motor é elétrico, olha que coisa interessante. Até em benefício do planeta para não poluí-lo. Olha como a coisa vai evoluindo, ela vai crescendo. E eu coloquei aqui três coisas interessantes, três perguntas interessantes que está dentro lá do capítulo 8 da Lei do Progresso. Uma delas é a seguinte: qual é o maior obstáculo ao progresso? Qual é o maior obstáculo ao progresso? Em resumo, o orgulho e o egoísmo. Então, esse é o maior obstáculo ao progresso. E aí, esse orgulho e egoísmo, o obstáculo ao progresso, tanto o progresso material, como o progresso intelectual, progresso moral. Né? Porque ele fala assim, quero falar do progresso moral, porque o progresso intelectual caminha sempre. E, à primeira vista, parece dar a esses vícios um redobramento de atividade, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas que, a seu turno, excitam o homem às procuras que estabelecem seu espírito. É assim que tudo se tem é assim que se tem no mundo moral como no mundo físico. E que do mal mesmo pode surgir o quê? O bem. Então, fica muito atento, pessoal, ao orgulho e ao egoísmo. A gente tem que ficar muito atento a isso, principalmente quando a gente tem um progresso físico, tem um progresso intelectual. Não, eu sou um cara inteligente, eu sou um cara assim, eu consegui riqueza. Aí você deixa a soberba, o orgulho, a vaidade tomar conta, e aí você não deixa o seu sentimento, né, em equilíbrio com tudo isso. Aí acontece a gente ter alguns desequilíbrios por causa disso. Por exemplo, às vezes a pessoa faz lá um mestrado, faz lá um doutorado, isso é muito bom, isso é muito legal, né? Você fica assim orgulhoso, mas cuidado, esse orgulhoso de satisfação por você ter conquistado, por você ter superado esse desafio, não o orgulho que você acha melhor do que os outros. É isso que a gente tem que ficar muito atento. Aí tem outra pergunta aqui que é interessante. O progresso reunirá um dia todos os povos da Terra em uma só nação? Aí ele coloca, não em uma só nação. Isso é impossível, porque da diversidade dos climas nascem os costumes e as necessidades diferentes que constituem as nacionalidades. Aí a gente percebe, né? Então você tem o hemisfério sul, você tem o hemisfério norte. No hemisfério sul, só neva lá, bem para baixo do hemisfério sul. No hemisfério norte, na Europa, aquele pedaço ali, no inverno neva. É totalmente diferente. Quem nunca viajou para o exterior, ou se já foi para o exterior e pegou neve, vê que é bem diferente do frio que acontece aqui no Brasil, que é um clima tropical.
Então, se vocês perceberem, esse clima do trópico do Equador, do trópico de Capricórnio para baixo, até um pedaço aqui do Equador, o clima ele é tropical, então é bem diferente do clima do hemisfério norte. Então, aí ele coloca aqui, reunirá todos os povos da terra em uma só nação. Nesse sentido, ele fala que não, porque os costumes são diferentes, as formas são diferentes, e aí nós evoluímos, porque nós tratamos com pessoas, quando a gente fala aqui pessoas diferentes, na forma de pensar, na forma de agir, pessoas diferentes em que sentido? De costumes. No frigir dos ovos, somos todos iguais, conforme eu já falei na nosso último bate-papo na semana passada. E tem uma parte aqui da civilização que fala, né, do progresso da legislação humana. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem um concurso das leis humanas? Ô, sonho, né, gente? Sonho. Aí ele coloca, ela poderia se os homens as compreendessem bem, e seriam suficientes se houvesse vontade de as praticar. Aí o Fabinho sempre coloca, né? Basta ter o quê? Vontade. Que tem uma pergunta lá, o homem vai chegar assim, assim, assim. A resposta é clara, né? Basta ter vontade. Aí ele fala assim, mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis particulares. Por quê? Porque ainda o homem ainda não segue conforme rege aí as leis naturais de igualdade, fraternidade, aquele negócio todo. Então, falando um pouquinho aí, como a gente fala aqui, da lei do progresso, da lei do progresso e da lei do trabalho, acho que é esse o recado que a gente tinha que passar aí para vocês. Beleza, Fabinho? É isso. É isso aí. Olha, para finalizar, o que o Maurício falou, quando a gente fala de progresso da parte intelectual, no Oriente tem um ditado que eles falam muito, que o conhecimento sem prática não é sabedoria. Ou seja, você pode ler muito, saber muito, conhecer muito, porém, e o que o livro próprio dos Espíritos fala é que a gente precisa pôr em prática aquilo que você conhece. Inclusive, hoje você já não pode mais reclamar. Você não sabe da lei do progresso, da lei do trabalho, você já sabe, agora precisa pôr em prática o seu trabalho. Olha lá o egoísmo que o Maurício falou, desenvolve o progresso seu, não só intelectual, mas moral também, né? Acho que está faltando um pouquinho isso para que, embora o livro fala que eles estão desproporcionais, o objetivo é a gente desenvolver os dois igualmente. Então, acho que já é tempo, né, da gente começar a falar ali. E para todo mundo não achar também que, né, é só coisa ruim, é só puxão de orelha, nessa parte da lei do progresso também ele fala assim, olha, embora nossos olhos vejam ou se apercebam erroneamente que há muita maldade no planeta, é que a gente não se apercebe, conforme o Maurício mesmo falou. Já evoluímos. Lembra que a gente ia lá na caverna, matava, era olho por olho, dente por dente. Até pouco tempo atrás, a gente queimava pessoas, escravizava, torturava. Existem algumas pessoas que falam, existe, mas olha quanto que a gente já melhorou, né? Moralmente, inclusive. Então, precisamos melhorar mais, ao nível de, por exemplo, intelectualmente, que cada 2 meses sai um celular novo, com mais gigas de memória, que nós possamos ter gigas de moral acompanhando tudo isso, né, a todos os momentos. Mas eu espero que você que está assistindo pense um pouquinho, que você possa refletir sobre o seu trabalho com você, com o teu próximo, com o teu planeta. Sabe por quê? Somos fadados à evolução, e eu sempre falo isso. Deus não tem pressa, eu vou evoluir na próxima. Tudo bem, você vai evoluir na próxima. Porém, lembra que eu sempre falo na palestra, você está disposto a voltar no mundo primitivo? Lembra lá, voltar a caçar, voltar a morar na caverna, não sei o quê, brigar. Lembra que na Idade Média não tinha banheiro, não tinha banho, o seu banho quentinho? Pensa nisso. Então vamos dar uma evoluidinha na nossa moral aí, para a gente acompanhar esse planeta, tá bom? Fica com Deus, deixa seu like, deixa seu comentário, olha, manda aí
para aquele conhecido preguiçoso, para que ele aprenda sobre a lei do trabalho, sobre a lei do progresso, aquela pessoa meio egoístinha. Manda para todo mundo, compartilha aí e deixa seu like, tá bom? Seu comentário. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. E aquele que andou pelos desertos, aquele que amou incondicionalmente, aquele Jesus de coração brando e alma límpida, que ele possa vir como o vento impetuoso e soprar sobre você o amor que cura e reconforta, que encha a alma e que não existem palavras que descrevam os sentimentos que expressem, que no ecoar da sua voz, no ser, você possa ir além. Além aonde os medos se vão, as barreiras, mentiras e as dores se vão, porque só há espaço para a luz desse Jesus, e que você possa ir além e voar nas asas desse amor, sabendo que com ele você está sempre com aquele Jesus, o teu Jesus, o nosso Jesus, sempre, graças a Deus.